Paz, meus queridos. Que bom estar com vocês em mais uma manhã, em mais uma pré-aula. Hoje estamos aqui para lecionar a pré-aula de título número 6, que fala sobre a evangelização dos grupos desafiadores. É uma excelente aula, nós temos muita coisa para falar de extrema importância, principalmente para a igreja atual. Nós somos da EBP, Escola Bíblica de Professores, aqui da ADTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teófilo Otoni, cidade e capital mundial das pedras preciosas. Querido, nós temos um grande desafio, falar sobre evangelização. Evangelização não é só falar, evangelização é viver. E em nosso tempo nós precisamos viver o que nós chamamos do desafio da evangelização. Hoje eu quero iniciar mandando um grande abraço, como sempre tenho mandado às pessoas que compartilham a nossa lição, que sempre nos dão a honra de deixar inscrito e acima de tudo se inscrever na nossa página. É honra ter você como o nosso aluno à distância. Que Deus possa te abençoar e quero mandar um abraço ao meu querido amigo Ademir Francisco em Ipatinga, Minas Gerais, aqui bem próximo de Teófilo Otoni. Quero mandar um abraço a Maria de Nazaré e aos irmãos de Araruama, Assembleia de Deus, Ministério Eleitos de Deus, o pastor José Ricardo. E quero mandar um grande abraço ao Júnior Silva, da Assembleia de Deus em Paraupebas, lá no Pará. Que Deus possa abençoar vocês e que Deus possa ricamente, todos os dias, lhe dar sabedoria e graça para uma grande aula. Hoje nós vamos falar sobre a evangelização dos grupos desafiadores. A leitura bíblica em classe está em Lucas 7, do 36 ao 50. Leia, reflita na sua sala, se possível, distribua essa leitura bíblica através do celular para que todos tenham uma interação durante a semana. Pegue pequenos textos e mande para os seus alunos durante a semana para que eles possam ter noção do que vai acontecer na escola bíblica e você possa levar o melhor para a sua classe. Nós, como professores, somos desafiados todos os dias ao que? A entender e a cumprir o ID do Senhor através da escola bíblica dominical. Eu vou ler tópico a tópico, nós vamos parar os tópicos e vamos explicá-los. A introdução diz: a igreja do século XXI tem um grande trabalho pela frente, evangelizar os grupos desafiadores, dentre os quais destacamos as prostitutas, os homossexuais, os criminosos e os viciados. Tais pessoas não podem ser ignoradas em nossas ações evangelísticas. Diante desse desafio, que exige uma ação concentrada de toda a igreja, saiamos a ganhar para Cristo os que se acham nos becos, sarjetas, prostíbulos, presídios e cracolândias. Jesus nunca deixou um marginalizado sem consolo e alívio. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Querido, nesse tópico de introdução de extrema importância, essa lição ela vai ser taxativa e às vezes ela vai ser até muito repetitiva o que nós estamos falando, mas é de extrema importância isso para a sala, porque o ser humano ele vive em momentos e esses momentos agora vai chamar a atenção para o futuro. Se você fala sobre evangelização, se você bate muito na sala sobre evangelização, isso vai criar na sala uma grande ênfase de como ganhar uma alma. Então nessa introdução você precisa entender e levar para a sua sala que todos nós cristãos, nós precisamos entender e viver o termo aqui utilizado nessa lição, evangelho inclusivo. Nós precisamos entender isso. Então essa lição ela nos mostrará o dever que todo servo de Deus, que todos os servos de Deus têm de incluir todos os seres humanos no que nós chamamos evangelho na Boa Nova. Inclui todo o ser humano. Aqui nós não vamos destacar, independente de raça, independente de cor ou principalmente credo, nós precisamos entender e nossa sala precisa entender que todos nós fomos criados filhos de Adonai. E como os filhos de Adonai, nós somos imagem e semelhança dele. E como imagem e semelhança dele, que nós chamamos do Altíssimo, nós devemos e temos que envolver o seu maior projeto à sociedade. Qual é o maior projeto de Adonai para a sociedade? Qual é o maior projeto de Yeshua para a sociedade? É a salvação da alma. É isso que nessa introdução você deve levar para a sua sala de aula. E eles devem entender que como seres criados,
como criaturas, as pessoas lá fora também são seres criados e somos irmãos. E como irmãos, nós devemos nos preocupar com as almas que estão perecendo. Faça essa introdução na sala e chame a atenção da sua sala sobre essa revista, sobre esse debate específico, porque é um debate de extrema importância. O tópico de número 1 vai falar: Jesus anuncia o evangelho da inclusão. E aí vai falar a reação do fariseu, o incluído. Nesse tópico, você precisa mostrar para a sua sala que vai falar sobre o caso da prostituta, e é algo muito interessante. Nós precisamos levar e viver esse momento, e é interessante que todo ser humano ele gosta de uma pequena história. A história ela ainda atrai muitos. Nós crescemos, querido, só que nós continuamos ainda com o quesito criança no nosso ser. Quando você diz assim, eu vou te contar uma história, todo mundo para ouvir. Esse parar para ouvir significa, eu estou dando o meu tempo para você. Então agora você tem um privilégio de ter o que nós chamamos de tempo para com o seu aluno. Ele vai parar para ouvir a história da mulher prostituta. E quando ele para ouvir essa história, você deve levar ao entendimento do aluno, ao intelecto do aluno, essa cena. Tem que viver essa cena. É o que nós chamamos de dramatização. Então, ao imaginarmos a cena dessa mulher prostituta enxugando os pés de Jesus com os cabelos, nós podemos, querido, entender que há aqui o evangelho chamado inclusão. Há também aqui o que nós chamamos de impacto da salvação. Por quê? Querido, é os pequenos detalhes que vai fazer uma grande diferença sobre o texto sobrecitado. São os pequenos detalhes. Olha que interessante, Lucas, o capítulo número 7, o versículo de número 37 e 38. Olha o que diz o texto. Lucas 7, 37 e 38. Olha o que diz. Diz o seguinte: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, ele já começa o texto falando que ela era pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e o enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Olha que interessante. Há dois tópicos que se devem destacar aqui nessa lição. Então, primeiro, o evangelho da inclusão e a reação dessa mulher. É interessante que o primeiro, nós vamos falar que a inclusão, ela acontece no momento em que ela agacha para enxugar-lhe os pés. Quando ela agacha para enxugar os pés de Jesus, há o que nós chamamos de inclusão. Você pode notar no texto, quando você lê o texto, que Jesus ele não a impede, mas ele a deixa ficar como qualquer outro convidado que estava ali. Jesus estava na casa de um fariseu. E nós vamos entender esse termo mais adiante para você entender o que estava acontecendo. Então entenda que o primeiro aqui houve inclusão da parte de quem? Da parte do próprio Yeshua. E o segundo tópico aqui você vai entender que houve nessa mulher a atitude chamada coragem. Por que houve a atitude chamada coragem? Querido, essa atitude de coragem, ela só ocorre em quem já foi conquistado. E isso deve ficar claro. Por que eu estou falando isso? Porque a atitude de quem já foi conquistado, ele não se importa com quem está em volta. Ele não se importa com o que vão pensar, o que vão falar. Entenda que nós, quando fomos conquistados por Jesus, nós damos e demos o nosso melhor. É interessante que nós nos envolvemos nos trabalhos. É interessante que nós passamos a evangelizar, nós passamos a discipular, nós passamos e criamos pequenos grupos na sala e nós nos preocupamos com esse grupo quando se fala no quesito primeiro amor. Entenda que houve nessa mulher o que nós chamamos primeiro amor, que é uma atitude de coragem. E esse capítulo nos mostra que o passar do tempo nos fez perder a atitude de primeiro amor. Então você deve levar isso para a sala de aula. O tópico de número 2 vai falar sobre a reação da mulher à excluída. Leve para a sua sala esse tópico que o pecador que se arrepende, ele demonstra as atitudes através do que nós chamamos ações do Ruach HaKodesh, ou seja, ações do Espírito Santo.
Por que, pastor Elias? Porque, entenda, querido, que há um impacto na alma, há um impacto no centro das emoções. A alma, ela é o centro das emoções. E esse impacto, ele demonstra agora ações visíveis. A alma, ela é o centro das emoções. Ela chora, ela sente dor, ela tem medo. Então esse impacto agora, ele será visível. O Espírito Santo manifesta através da alma o impacto do Evangelho. É interessante que, qual foi o impacto que houve nela? Ela chora e regra os pés de Jesus com as suas lágrimas. Isso é de extrema importância na sala de aula, querido. Essa cena comoveu o que nós chamamos aqui do homem Jesus. E também o próprio Deus. É interessante que assim, Deus não se comove. Ok, tudo bem, Deus é Espírito. Mas Deus se importa com a criatura que vem aos seus pés e o tem como Deus. Isso é interessante. É de extrema importância discutir isso em sala de aula. Nós não podemos deixar passar esse momento. Então entenda que o fato de não poder apresentar a defesa diante de Deus, diante de Adonai, porque ele é santo, e Jesus ali tinha um caráter de santidade extrema, porque ele estava na casa de um fariseu, comendo com um pecador, e ela era pecadora, mas ela reconheceu ele como Deus, ela já havia sido conquistada por ele, porque falavam dele, viam os milagres que ele tinha feito, e isso já tinha conquistado inúmeras pessoas em Jerusalém. Quando ela não tem defesa diante da santidade, o que acontece, querido, é entender que nós somos culpados. E como culpados, nós entendemos que nós precisamos de perdão. E nós entendemos que só Ele, só o Altíssimo, Ele pode nos dar o perdão. É de extrema importância entendermos e vermos que quando nós chegamos diante de Deus, seja qual for o homem, seja qual for o nível social, a cor, seja qual for o crédulo religioso, quando ele enxerga Jesus como Deus, como ele enxerga Adonai como único, ele se aquebranta e a alma tem que manifestar, e isso vem através das lágrimas. A conversão genuína, ela vem através do arrependimento e das lágrimas. Isso é de extrema importância para a sua sala de aula. O tópico de número 3 da revista vai falar sobre a reação de Jesus, o amor inclusivo. Querido, olha que interessante. Nesse tópico, você vai falar para a sua sala que a insensibilidade, ela pode causar separação, tanto espiritual quanto carnal. É interessante que ela pode causar a morte espiritual. Por quê, pastor Elias? A resposta é: quando nós somos insensíveis, nós assumimos o papel de fariseu. E esse termo fariseu aqui, ele vai significar no original separado. Esse separado nos mostra que nós cristãos, nós precisamos entender que no céu não haverá separação. Nem tampouco exclusividade de classes, querido. Não existe exclusividade para o Senhor Jesus. Não existe. Deus, ele tem um projeto de salvação. E aqui cai por terra a tese do que nós chamamos predestinação. Por que ela cai por terra? Porque em todo o tempo, quando o homem cai em Adão, Deus traça um projeto de salvação. E nesse projeto de salvação, o homem pode escolher entre estar no céu ou estar no inferno. Há um projeto inclusivo do próprio Ruach HaKodesh, do próprio Yeshua, do próprio Espírito Santo e do próprio Deus, dizendo: eu convenço o homem do pecado, mas eu convenço o homem do pecado de Adão, desde Adão. O homem, ele separado de Deus, essa barreira diz para a carne, e todo calvinista vai entender o que eu estou falando, e todo arminianista também vai entender o que eu estou falando. Essa carne, ela não tem o poder de dizer: eu quero Jesus, eu quero Deus. Não. O pecado, uma vez que reina no homem, ele faz a separação do espiritual e o carnal. E a carne agora manifesta a lei da carne. O próprio Paulo diz isso. Essa lei da carne significa: eu não quero Deus. Mas aqui há algo interessante. O Espírito é quem faz o homem entender, a carne entender, que existe alguém que foi criador, que existe alguém que criou a perfeição,
E esse Criador e essa perfeição, ela sempre existiu, unindo alma e espírito, formando um ser especial para Deus. Fale isso na sala de aula. O tópico de número 2, ele vai falar sobre, nessa lição, sobre o evangelho às prostitutas. Nesse tópico, você vai falar para a sala de aula que o evangelismo de grupos desafiadores, ele requer muita atenção. Ele requer muita atenção, querido. Ele requer muito cuidado. E, acima de tudo, querido, ele deve envolver o quesito amor em todo o tempo. Essa lição em específico, ela vai trazer, e as demais lições, a atitude de amor de Cristo em todo o tempo. Por que eu falo isso? Nós precisamos entender que o evangelizar prostitutas é envolver-se, querido, em um desafio que poucas pessoas querem assumir. É envolver-se em um desafio em que poucas pessoas se envolvem na atualidade. É interessante que há nesse projeto de evangelização de prostitutas o que nós chamamos de contramão de um projeto evangelístico. Por quê? Existe aqui o que nós chamamos de má fama, existe aqui o perigo das noites na rua e principalmente existe aqui a ação contínua de demônios, a ação contínua de hostes malignas sobre tais pessoas. Requer muita oração, requer atitude de homem de Deus e mulher de Deus. E acima de tudo, requer amor a essa pessoa que está nesse estado. Nós, quando olhamos para a prostituta, nós não a desejamos como um homem comum. Pelo contrário, nós enxergamos como o Pai enxerga, uma criatura que precisa se reconciliar. Uma mulher cristã não deve olhar para uma prostituta e enxergar nela alguém que tenha o ar excluído, traz em si a exclusão. Não, ela deve olhar para ela e enxergar alguém que precisa ser resgatada, alguém que precisa de um amor contínuo e, acima de tudo, alguém que precisa conhecer Adonai. Na atualidade, nós estamos as pessoas excluindo esses grupos. E entenda, querido, a exclusão para esse grupo já está descrita na face de quem vai evangelizar. Isso é muito perigoso, querido. É por isso que nós devemos entender que esse grupo requer muita atenção, ok? O tópico de número 2, do item 2, vai falar como evangelizar prostitutas. Preste bem atenção nesse tópico. Deve-se ter em mente que ao evangelizarmos os grupos de difíceis acesso, nós devemos sempre estar bem preparados. A organização que foi falada na lição número 5, ela agora deve ser colocada em prática aqui nessa lição. Em todas as demais lições, mas nessa lição em específico, ela chama a atenção para a prática da organização. Entenda que homens, eles devem ser acompanhados por senhoras, que é um paradigma para a Assembleia de Deus, mas isso deve acontecer. Os homens, eles devem ser acompanhados por senhoras, assim como a polícia militar também tem a polícia feminina. São grupos de homens com uma representação feminina. Por quê? Se eu tiver que abordar uma mulher, se eu tiver que evangelizar uma prostituta, não vai pegar bem um homem evangelizando uma mulher. Não vai pegar bem. Para a sociedade não pega bem. Já que temos que dar bom exemplo, leve senhoras, para que ela possa estar no grupo e estar a par do que está acontecendo, da conversa que está acontecendo. Jovens aqui, eles devem ser acompanhados por homens que tenham experiência. Deve se formar, querido, um grupo de ação mútua, ou seja, um ajudando o outro. Nós precisamos entender que nós, quando saímos para evangelizar, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos o que nós iremos enfrentar. É por isso que esses grupos devem orar, devem jejuar e, acima de tudo, devem ter amor uns para com os outros. Você não pode sair para evangelizar se você tem problemas com os irmãos que estão à sua volta. Isso não deve acontecer, querido. Isso deve ficar claro nessa lição. No tópico de número 3, há algo que nos chama muita atenção, que fala o evangelho aos homossexuais. Pare a sua sala nesse momento e pergunte à sua sala: o que você acha de um homossexual? O que você pensa de um homossexual? E, acima de tudo, qual é o seu desejo
neste tempo para um homossexual? Querido, existem respostas que vão nos surpreender. Existem grupos que vão dizer assim, na realidade não deveria vir ao mundo, deveria morrer. Peraí, mas que evangelho de inclusão é esse que nós estamos fazendo? É isso que deve ser discutido em sala. Essa pergunta vai trazer para você, professor, uma ênfase de o quanto essa lição precisava e necessita ser pregada em nosso tempo. Porque essa classe agora está sendo excluída, ela está sendo oprimida e, acima de tudo, ela está sendo perseguida ao ponto de serem mortos. E isso requer atenção. Entenda que a existência do homossexualismo, ela não pode ser um dogma para a equipe de evangelização. Ela não pode ser um problema para a equipe de evangelização. Isso deve ficar claro, querido. Entenda que a igreja de Corinto, na realidade, ela era repleta de pessoas que haviam deixado as práticas do homossexualismo. Ela é repleta, querido. Paulo lidar com essa situação. É interessante que, mesmo com essa atitude, mesmo com esse problema, todos que precisavam aprender naquela época estavam voltados para um evangelho verdadeiro. Todos que precisam aprender na atualidade precisa e deve se voltar ao evangelho verdadeiro. Por que eu falo do evangelho verdadeiro? Esse evangelho verdadeiro é o evangelho que Yeshua sempre praticou. Por quê? Jesus, ele limpava as pessoas, ele limpou as pessoas de Coríntio. E sendo ele Deus, ele tem essa capacidade ainda de continuar limpando. Nós precisamos levar para a nossa sala que depois que as pessoas eram limpas, depois que nós fomos limpos, nós devemos entender que o amor ainda prevalece sobre os demais. E esse amor ainda deve ser manifestado sobre os problemas que nós estamos vivendo na atualidade. Esse amor, ele deve ser contínuo, querido. São os mesmos problemas que nós estamos enfrentando que Paulo enfrentava na época dele. São os mesmos atos de perseguição, são os mesmos atos de balbúrdia, são os mesmos atos de morte. Só não apedrejam hoje por causa dos direitos humanos. Mas são os mesmos atos. Há um texto sério sobre isso em 1 Coríntios, o capítulo de número 6, o versículo de número 10 e 11. Olha o que diz. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem amaldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Olha que interessante. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então entenda, há um remédio para a sociedade caída. Há um remédio para o homossexual, para a prostituta, para o ladrão. Existe. E é isso que nossa sala precisa aprender. É isso que nossa sala precisa entender. O tópico de número 2 vai falar sobre como evangelizar homossexuais. Nesse tópico, você precisa levar para a sala que a abordagem ao homossexual, ela deve ser uma abordagem como qualquer outra pessoa, querido. Ela deve ser uma abordagem comum. Não deve se cochichar, não deve fazer cara diferente. Você tem que ser um ser comum, como você estivesse conversando e você realmente está conversando com um filho de Deus. Há ali uma alma que precisa de salvação. Então, entenda, você precisa ter educação, você precisa ser cortês, você precisa ter cortesia. Você precisa. O modo respeitoso, ele nos faz diferente de todos os demais cidadãos. Quando nós tratamos as pessoas com respeito, elas enxergam Jesus como o centro do ser humano. É interessante que nós precisamos entender que Jesus sempre olhava para essas pessoas com o olhar do Pai. E com o olhar do Pai, e como tal olhar, ele sempre vencia o medo que todos têm de alguém que os vai evangelizar.
Entenda que quando você se aproxima para um homossexual, uma prostituta, eles olham e pensam, vai me escarnecer, vai querer me levar a algo que eu não tenho para dar. E acima de tudo, vai querer tirar a minha paz e me condenar. Então nosso papel agora é entender esse grupo e levar para esse grupo o nosso carinho, o nosso afago espiritual que nós temos. Foi demonstrado por quem? Pelo próprio Jesus. Isso deve ficar claro. O tópico de número 4 é uma lição bem grande, vai falar sobre o evangelho aos criminosos. Olha, querido, nesse tópico você vai falar para a sua sala que o fardo carregado por esses grupos de encarcerados, ele nos faz pensar como a inclusão social acontecerá para um grupo tão sofrido. Como essa inclusão vai acontecer? Essa é a pergunta. A demonstração que a igreja ainda tem como igreja, ela precisa ser contínua. Ela precisa demonstrar o ato de ser igreja todos os dias, todas as horas e todos os momentos. Não é só dentro da igreja. É algo interessante que ela deve se importar com esse grupo que é menosprezado pela sociedade. Ninguém visita, todo mundo debocha, todo mundo quer falar mata, 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 é a palavra do momento. Pegam-se os assaltantes, pegam-se os estupradores. Não estou aqui defendendo ninguém, querido. Mas como pastor e como homem de Deus, nós precisamos, e você como evangelista, você como professor, você como homem que foi conquistado, você precisa entender que nós também fomos presos. Outrora nós éramos presos, e como presos, nós não tínhamos algemas humanas, mas nós tínhamos algemas espirituais. Esse grupo agora, ele precisa entender, e deve ser colocado para esse grupo tão menosprezado, que eles precisam da libertação espiritual e também da libertação carnal. Querido, nós devemos seguir o exemplo de Paulo e Silas. Onde eu acho algo sobre isso? Se nós estivéssemos com Paulo e Silas hoje, nós iríamos condená-los. Por quê? Porque eles foram presos. Eles receberam açoites. Pastor, isso foi por causa do evangelho. Mas quem estava lá fora ainda não entendia o evangelho e os tinha como encarcerados também. Atos 16, 25, olha o que diz. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. Quer ser escutado, querido? Quer ser ouvido? Quer ter atenção? Pregue a palavra, mas a palavra genuína, e acima de tudo, ame as pessoas, ame-as, e acima do seu intelecto, leve a elas o reino de Adonai, que é a verdade, que é Jesus. No tópico 4, o item 2, vai falar sobre a capelania da igreja atual. Então, o tópico 1 falou sobre a capelania de Paulo e Silas, e o tópico 2 vai falar sobre a capelania da igreja atual. Nesse tópico, tem um texto célebre que você precisa levar para a sala de aula. É o texto de Mateus 9, 35 a 37. Olha o que diz esse texto. Diz, e percorria Jesus por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. 37 diz, e então se dirigiu aos seus discípulos e disse, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Esse texto, ele nos chama a atenção, e você deve falar nesse tópico de número 2 do item 4, que a seara, e diz o texto, Jesus fala que ela está pronta. O que Jesus estava dizendo? Jesus, na realidade, está dizendo que o trabalho de preparar o solo, o trabalho de plantar, o trabalho de cultivar e, principalmente, querido, o trabalho de aguar, ele já foi feito. Então, o que falta, pastor Elias? O que falta é os trabalhadores entrarem na seara e começarem a colher os frutos de almas para a eternidade. Há algumas perguntas que devem ser feitas nessa lição, nesse tópico em específico. Primeiro, será que nós não percebemos que Deus já fez? Olha, será que nós como seres humanos não percebemos que Deus já fez quase tudo? É a primeira pergunta. Segunda pergunta,
Será que nós não estamos vendo o tamanho da seara? Há muitos grupos a serem conquistados. Muitos grupos. Esses grupos que nós estamos falando que são só 3. Prostitutas, homossexuais e encarcerados. São só 3. Entra aqui inúmeros grupos. Idosos. Entra aqui deficientes. Entra aqui nesse grupo. É de extrema importância nós falarmos sobre isso. Vai entrar nesse grupo aqui hospitais, enfermos. Há muitos grupos, querido. Só estamos falando de 3. Então entenda, essa é a pergunta. A outra pergunta deve ser feita é: será que o anseio do Senhor pelos perdidos não arde em nosso coração também? Há uma palavra que eu gosto de falar muito, esplansansissomai, que significa ter compaixão. Jesus ele olhava para o ser caído e se colocava no lugar do ser caído. Era muito diferente, querido. Às vezes nós olhamos para um mendigo na rua, às vezes nós olhamos para uma prostituta, nós olhamos para um ladrão, nós olhamos para um homossexual e nós em momento algum nos colocamos no lugar dele. Pelo contrário, nós queremos nos abster de tais homens, de tais mulheres. Nós somos separados e nós nos colocamos às vezes como fariseus. E isso deve ser falado em sala de aula. Muitas vezes nós somos fariseus e não queremos encarar o fardo do farisaísmo sobre nós. Deve ser falado em sala de aula. Isso deve ser discutido. Nós precisamos entender que tem alguém perto de nós, ou seja, tem alguém perto de você que só falta você chamar, só falta você convidar. Ou, mais interessante, só falta você dar um testemunho. Os presídios, os centros socioeducativos, que são os adolescentes, que é de extrema importância o evangelismo ali dentro, as esquinas tão falado aqui nessa revista, ela ainda existe pessoas que precisam de um convite. E acima de tudo, elas precisam ouvir o seu testemunho. Quantas pessoas têm um testemunho magnífico, mas nunca falou? Testemunhar é falar da magnitude do próprio Deus em nós. E pessoas que nunca falaram. Isso deve ser discutido em sala de aula, querido. O tópico de número 5 nessa revista vai trazer aqui falando sobre o evangelho aos viciados. O tópico 1 fala viciados libertos. Leve para sua sala aqui, o vício, seja ele qual for, querido, ele leva o homem à ruína. Seja ele qual for o vício, até o mais simples. Eu conheci pessoas que foram viciadas em Coca-Cola. Eu conheço pessoas que são viciadas em chocolate. E qual é a ruína? Males da saúde. E depois você vai ver que essas pessoas têm que passar por tratamento, muitas vão para hemodiálise por causa do que nós chamamos de diabetes. Todo vício é um mal. E todo mal leva alguém à ruína. Todo mal vai levar o homem à ruína. Então, assim como a prostituição, o roubo, a pornografia, o álcool, existe agora o status do que nós chamamos de drogas na atualidade. Querido, esse aqui nós devemos estar com os olhos abertos em todo o tempo. Por quê? Porque há um status para os jovens, há um status na faculdade para as pessoas que se drogam. E esse status agora, ele tem causado grandes males à sociedade. Olha, desses males nós podemos destacar aqui a destruição de famílias, a destruição de casamentos, filhos que são tirados de casa. E há algo interessante aqui nesse termo, filhos tirados de casa, que quando os filhos saem de casa por causa das drogas, quem fica em casa sofre o que nós chamamos a dor do abandono. As mães vivem o desespero do abandono, o desespero da incapacidade, querido. Como tem pessoas vivendo o desespero da incapacidade na atualidade, o desespero do abandono que cerca todo o ser humano, principalmente os cristãos na atualidade, que quando eles convertem, quando eles vão para o evangelho, tem famílias que não aceitam e eles sofrem o desespero do abandono, de ser colocado de lado, excluído. E como excluído, nós podemos sentir na pele o que sentem os homossexuais, o que sentem os viciados, o que sentem os ladrões, o que sentem principalmente aqui nesse grupo. Nós podemos falar em alto e bom som as prostitutas.
Elas sentem essa mesma dor da sociedade não se importar com eles, de quererem a distância, de afastarem. Então essa dor, ela é vivida por todo ser humano. Agora entenda, nós somos e temos, isso aqui é de extrema importância, nós somos e nós temos o remédio para todos os males, para todos os problemas, para todos os grandes problemas nós temos o remédio, nós somos o remédio. Agora, há algo interessante, o fato de nós não estarmos e não aplicá-los, não aplicarmos esse remédio na sociedade atual. Nós somos o remédio, nós temos o remédio e nós não aplicamos na sociedade atual. Isso deve ser falado na sala de aula. É alguém que tem a injeção para levantar o caído, mas ele passa e vai embora. Lembra do caso do samaritano? Esse clássico que Jesus falou, esse conto que Jesus disse, essa parábola que Jesus pregou na própria Bíblia, é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão caídas, nós passamos por ela, temos o antídoto, mas retemos o antídoto e não falamos. É uma simples palavra. Jesus te ama e quer te ver liberto. Não é você mais quem vai fazer o papel, é o próprio Espírito Santo. Ele vai levar a pessoa a entender que ele está na raiz de pecado e que ele precisa de libertação. O tópico de número 2 do item 5, são 5 tópicos, vai falar como evangelizar os viciados. Olha, querido, nesse tópico, leve para a sua sala que a igreja precisa se envolver em uma luta que aos olhos da humanidade não tem jeito. A igreja precisa se envolver. Aos olhos da humanidade isso aqui não tem jeito. E o que é que não tem jeito para Jesus? O que é que não tem jeito para Deus? Oh, querido, para a sociedade, os viciados não têm mais jeito. É interessante que a libertação de viciados, ela ainda tem jeito. Ela ainda tem remédio. E qual é o remédio? Jesus Cristo, o Messias. Quando nós falamos sobre o termo Jesus Cristo, o Messias, nós precisamos aprofundar e mostrar o que é o termo o Messias. Juan, Harcodes, Espírito Santo, aquele que abraça. Quando nós evangelizamos, o Espírito Santo ele passa a incomodar a alma, que é o centro das emoções. Ele passa a incomodar o ser carnal, que não quer Deus. Ele passa a operar nessa pessoa. Já Jesus, nós chamamos que é o Yeshua HaMashiach, o esperado, o enviado, o tão aguardado. Quando a pessoa entende e vê em Jesus e enxerga ele como o Salvador, ele é impactado pela presença do Espírito. E há algo interessante, ele passa a buscar o quesito regeneração. Quem estava agora separado, alma e espírito, há uma união. E esse ser agora passa a voltar-se para o quesito libertação. Há um processo interessante chamado 3 dos grandes processos, que o que nós chamamos dentro da teologia, e isso deve ficar claro. A regeneração, que é algo fantástico, que todo ser passa por ela. Não é você quem manda as pessoas fazerem as coisas no Evangelho, ele faz. Não vista camiseta, não vista calça. Não, isso é um ato de regeneração, o Espírito Santo que regenera. Aqui entra o Espírito Santo, querido, não é você. Olha, essas atitudes aqui é o homem sendo impactado pelo Espírito. Isso deve ficar claro. O próprio Deus é quem trabalha. O próprio Deus é quem chama esse processo. Não somos nós. Não somos nós pastores. Eu posso colocar regras na igreja, mas inúmeras pessoas irão quebrá-las. Por quê? É um homem que colocou. Agora, quando Deus trabalha, quando o Espírito Santo trabalha, isso acontece. Então, esse processo da regeneração, a pessoa enxerga que ele precisa se regenerar. Ele precisa e ele deve dar trabalho a esse processo. Esse processo, ele acontece
vagarosamente. E é lindo ver isso na vida das pessoas. Quem antes roubava não rouba mais, quem prostituía não prostitua mais, quem fumava não fuma mais, e aquele que usava roupas extravagantes não usam mais. Eu vou chamar atenção nisso aqui, que as roupas extravagantes dos pregadores na atualidade são pessoas que não estão buscando e não estão orando. Essas calças, chamadas calças vermelhas, coladas ao corpo, homem salsicha, queridos, não tem nada de Deus assim não. Isso é falta de se envolver com o Ruach HaKodesh. Quem se envolve com o Espírito Santo não se envolve com essas coisas não, ok? Então entenda, nós precisamos mais de centro de tratamentos. Nós não precisamos de igrejas, megas templos, megas mirabolosos templos como os templos de Salomão. Nós não precisamos disso não, querido. O que nós precisamos é de centro de tratamento, nós precisamos de casa de recuperação e, acima de tudo, nós precisamos levar essas pessoas e a estes lugares a palavra que liberta. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele é a palavra que liberta. A conclusão diz: há outros grupos desafiadores que não foram mencionados, mas que estão a requerer igual assistência. Busque conhecer as reais carências de sua cidade. O momento atual exige uma ação prioritária e urgente da Igreja de Cristo. Nenhum segmento social pode ficar de fora de nossa ação evangelística. Querido, ninguém deve ficar de fora. O Evangelho ele é inclusivo. E acima de tudo, o Evangelho é a palavra da libertação. Se você foi liberto, você precisa libertar outras pessoas. Se você foi resgatado por Jesus, você precisa também resgatar outras pessoas. Se suas algemas caíram, outras pessoas precisam também ter algemas tiradas. E só você pode ser o intermédio para que Jesus chegue a essas pessoas. Você não é um canal, você é um instrumento de Deus para essa geração. Yahim Shalom e até a próxima pré-aula. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente aula. Paz seja com todos.